E aí, aqui é o Node, imagine só. Após sobreviver a um jogo assustador e se tornar o grande premiado, Ji-hoon dedica sua vida a conseguir vingança por aqueles que não tiveram a mesma sorte que ele. Enquanto procura pelo recrutador, o homem percebe que há um chip implantado atrás de sua orelha e usa um estilete para removê-lo, pois assim os organizadores de Round 6 não poderão mais espioná-lo. Um ano depois, Jun-ho acorda do coma que entrou após ser atacado, e a primeira coisa que vem à sua mente é o nome de seu maior inimigo, In-ho, o seu próprio irmão. 2 anos mais tarde, Jun-ho decide se tornar agente de trânsito, pois decidiu abandonar o seu cargo de investigador depois que sua denúncia sobre os jogos foi ignorada por seus superiores, já que ele não tinha nenhuma prova. Enquanto isso, Ji-hoon vive escondido em seu apartamento e envia agentes para procurar incessantemente pelo recrutador. Porém, mesmo depois de todo esse tempo, nenhum sinal dele foi encontrado. Então, Ji-hoon decide intensificar as buscas e não se importa em gastar todo o seu dinheiro para impedir que mais pessoas acabem sendo eliminadas naquele jogo. Entusiasmados com a recompensa de 1 bilhão de wons que Ji-hoon pagará para quem encontrar o recrutador, o Sr. Kim e sua equipe intensificam suas buscas. Semanas depois, Kim e Woo-sook encontram um homem engravatado jogando Didakid no metrô, exatamente como Ji-hoon disse que estaria. Imediatamente, ambos começam a segui-lo e ligam para Ji-hoon para informar a sua localização. Depois de seguir o recrutador por toda a cidade, a dupla chega à conclusão de que não dará tempo de esperar Ji-hoon chegar. Então, quando o homem entra em um beco vazio, eles decidem atacá-lo. Porém, o duelo não sai como esperado, e mesmo sendo uma briga de 2 contra 1, o recrutador consegue derrotá-los. Após capturar aqueles caras, o homem os leva para um quarto vazio e decide brincar de roleta russa com eles. Os homens terão que jogar Jokenpô e o recrutador apertará o gatilho na cabeça do perdedor de cada rodada. Porém, durante o jogo, o demente coloca outras 4 balas no tambor do revólver, de forma que as chances que o próximo perdedor terá de sobreviver é apenas 1 em 6. Após a triste eliminação do Sr. Kim, o recrutador decide interrogar o Sook para descobrir quem foi que o enviou. Como não conseguiu encontrar o Sook na localização que recebeu, Ji-hoon volta para casa e percebe que o recrutador está lá esperando por ele. Ao se deparar com o homem que estava procurando nos últimos 2 anos, Ji-hoon pergunta como encontrar o chefe dele. Porém, em vez de responder a pergunta, o recrutador propõe um novo jogo da roleta russa, com apenas uma bala no tambor. E ambos alternam os disparos até que reste apenas um jogador. Então, no fim das contas, o recrutador acaba se tornando vítima do seu próprio jogo e é eliminado com um disparo dele mesmo. Ao ouvir o barulho do disparo, Jun-ho, que estava de tocaia do lado de fora, invade o apartamento de Ji-hoon e ordena que ele levante as mãos. O homem acaba de pegar um cartão no bolso do recrutador e recebe um aviso de prisão por suspeita de eliminar aquele cara. Porém, quando está prestes a ser algemado, o Sook aparece e golpeia a cabeça do policial com um extintor de incêndio. Após algemar Jun-ho na banheira, Ji-hoon espera o policial acordar para interrogá-lo, e ele conta que se infiltrou no Round 6 para procurar o seu irmão. Ao ouvir isso, Ji-hoon revela o seu verdadeiro objetivo e garante que encontrará o demente que está orquestrando aquele jogo para acabar com ele de uma vez por todas. Então, Jun-ho afirma que irá ajudá-lo nessa missão e ambos decidem estabelecer uma parceria. Naquela noite, Ji-hoon decide mostrar o seu esconderijo de armas e mostra que criou um stand de tiro em sua própria casa para treinar as suas habilidades. Com a ajuda de Jun-ho e Woo-sook, o ex-jogador reúne uma equipe tática para acompanhá-lo até aquela ilha. Na noite do dia 31 de outubro, Ji-hoon vai ao ponto de encontro onde todos os jogadores da próxima temporada do Round 6 serão levados e se infiltra numa festa de Halloween. Ao ver um homem de macacão vermelho, Ji-hoon não pensa 2 vezes antes de segui-lo, e o Sook acaba sendo atacado por outro homem mascarado. Após sair do bote, Ji-hoon entra numa limusine
limusine branca e Jun-Ho ordena que seus homens sigam o veículo. Durante a viagem, o jogador entra em contato com um homem conhecido como Líder através de uma caixa de som e tem a chance de dar um recado a ele. Nessa conversa, Ji-Hoon tenta convencê-lo a acabar com Round 6, mas o organizador afirma que todos os jogadores participam por livre e espontânea vontade. Segundo o líder, aqueles que são eliminados não passam de uma pilha de lixo e precisam ser removidos da sociedade. Durante a perseguição, os pneus dos carros dos aliados de Ji-Hoon estouram e eles são impedidos de continuar atrás da limusine. Quando descobre que seus amigos foram atacados, Jun-Ho decide seguir a limusine pessoalmente, mas seu veículo também é atingido por um disparo. Nesse momento, Ji-Hoon percebe que está por conta própria e pede permissão para entrar no jogo mais uma vez. Sabendo que seus investidores gostarão de ver um dos vencedores participando da disputa novamente, o líder decide realizar o desejo de Ji-Hoon e afirma que irá levá-lo para a ilha. Agora que o seu aliado foi levado, Jun-Ho afirma que é hora de dar início ao plano B e reúne seus homens para pegar um barco a caminho da ilha. Quando acorda, Ji-Hoon percebe que está no mesmo dormitório onde viveu os piores dias de sua vida, 3 anos atrás, e mais uma vez, ele é o jogador de número 456. Nesse momento, os funcionários de Macacão Vermelho aparecem para explicar como os jogos irão funcionar e afirmam que toda vez que um jogador for eliminado, o dinheiro do prêmio aumentará e será armazenado em um cofre de porquinho gigante. No total haverão 6 jogos, e o participante que vencer o último jogo será considerado o grande vencedor, que receberá o valor total acumulado, que será de 45,6 bilhões de wons. Segundo o Homem Mascarado, nesta edição do jogo, há uma nova regra. Ao final de cada rodada, os participantes poderão votar para decidir se querem encerrar o jogo ou avançar para a próxima etapa. Se a maioria optar por encerrar a partida, os jogos serão cancelados e eles poderão dividir igualmente o prêmio que foi acumulado até então. Após anunciar todas as regras, o funcionário dá a oportunidade para as pessoas desistirem daquele jogo e voltar para casa. No entanto, nenhum participante deseja fazer isso, então eles são obrigados a assinar um termo de consentimento antes de seguir para a próxima etapa. Quando está a caminho do primeiro jogo, Ji-Hoon descobre que Jun-B, um velho amigo seu, também foi recrutado para participar daqueles jogos e ordena que o homem permaneça perto dele, aconteça o que acontecer. Ao chegar no local do primeiro jogo, Ji-Hoon decide alertar os outros competidores sobre o que acontecerá caso eles se movam no momento errado, mas ninguém acredita no que ele diz. No entanto, Ji-Hoon insiste em dizer que quem se mover será atingido por um disparo letal, porém acaba sendo ignorado. Mesmo assim, o homem arrisca sua própria vida para dar os comandos aos demais jogadores, e graças a ele todos conseguem avançar. Porém, durante uma parada, uma das jogadoras percebe a presença de uma abelha pousando em seu pescoço e se desespera. Após se mover para tentar se livrar do inseto, a jovem é eliminada com um disparo na cabeça, e nesse instante vários outros jogadores se desesperam. Mesmo com as ordens claras de Ji-Hoon para que ninguém se mexa, algumas pessoas são dominadas pelo instinto de fuga e tentam escapar, mas acabam sendo eliminadas enquanto tentam chegar ao portão. Na tentativa de ajudar o máximo de pessoas a cruzar aquela linha vermelha, Ji-Hoon orienta os competidores a formarem filas para proteger uns aos outros. Dessa forma, os detectores de movimento acoplados nos olhos da boneca terão mais dificuldade de detectar os movimentos de quem estiver atrás. Graças a essa estratégia, um número cada vez menor de pessoas perde a vida a cada rodada e a maior parte dos competidores consegue cruzar a faixa vermelha. Depois de cruzar a linha de chegada, Ji-Hoon percebe que um dos participantes está ferido e decide voltar para ajudá-lo a completar aquela etapa do jogo. Com o apoio de uma jovem jogadora, ele salva o homem ferido, mas seus esforços não adiantam nada, pois o jogador é eliminado mesmo depois de cruzar a linha de chegada. Quando os sobreviventes chegam ao dormitório, um funcionário de Macacão Vermelho aparece para informar que dos 456 jogadores, 91 foram eliminados
e parabeniza os 365 participantes que conseguiram completar o primeiro jogo. Após ouvir isso, uma parte dos competidores começam a implorar por suas vidas e afirma que desejam ir embora dali. Nesse momento, o homem anuncia que o valor do prêmio está em 9,1 milhões de wons, e se os jogadores decidirem deixar o jogo naquele momento, poderão dividir igualmente esse dinheiro. Após dizer essas palavras, o funcionário inicia uma votação para decidir se os jogos serão encerrados, e os jogadores dividem opiniões sobre o que fazer dali em diante. Como a votação acontece de acordo com os números dos jogadores em ordem decrescente, o jogador 1 é o último a votar, e sua decisão irá desempatar o placar. Para a infelicidade de Ji-hoon, o homem escolhe continuar o jogo, e ninguém que está presente ali desconfia que ele é o próprio organizador do Round 6, que está infiltrado entre os competidores. Na tentativa de conseguir alguma vantagem no próximo jogo, alguns participantes decidem se aproximar de Ji-hoon para pedir algumas dicas do que está por vir. Então o homem decide dar um spoiler do próximo jogo e revela que eles terão que remover figuras geométricas de um torrão de açúcar. Segundo Ji-hoon, escolher o triângulo é a melhor estratégia para vencer aquele jogo. Porém, quando abre a lata, ele se depara com um desenho em forma de pirâmide extremamente difícil de ser removido. Por sorte, essa experiência traumática não passou de um sonho, mas quando ele acorda, descobre que o verdadeiro jogo está prestes a começar. Ao entrar na arena, os participantes descobrem que o desafio foi alterado e não será mais colmeia de açúcar. De repente, eles escutam uma voz feminina pedindo que os jogadores se reúnam em grupos de 5 pessoas e informa que eles terão apenas 10 minutos para tomar essa decisão. Depois que todas as equipes estão formadas, a moderadora anuncia o nome do jogo, que se chama 6 Pernas. A equipe inteira começará com as pernas amarradas umas às outras, e então a cada 10 metros, um membro da equipe irá jogar um mini-jogo. O objetivo é vencer todos os jogos e cruzar a linha de chegada em no máximo 5 minutos. Depois de decidir qual membro da equipe jogará cada um daqueles jogos, os primeiros grupos iniciam um desafio, e as equipes que não conseguem finalizar todas as rodadas a tempo acabam sendo eliminadas de maneira assustadora. Enquanto os corpos são removidos da arena para que as novas equipes tomem seus lugares, alguns funcionários percebem que um dos competidores ainda está vivo e marca o seu caixão para que seus órgãos possam ser removidos posteriormente. Ao perceber a intenção de seu colega de trabalho, No-Yui decide entrar em cena e ordena que seu colega abra a caixa. Em seguida, ela dispara na cabeça e no coração da vítima para garantir que o homem realmente seja eliminado e não tenha seus órgãos vendidos. Após analisar todos os erros que fizeram com que a equipe anterior fosse desclassificada, Hyunju e seus aliados criam estratégias para agilizar os jogos. Quando chegam no último jogo, uma das competidoras se desespera e o medo a faz pensar em desistir. Então, na tentativa de trazê-la de volta para a realidade, Hyunju golpeia sua colega e a incentiva a fazer uma última tentativa. Graças a essa ação, a equipe consegue se salvar no último segundo e comemora alegremente sua vitória. Nas rodadas seguintes, as equipes vencedoras já estão completamente insensibilizadas com as eliminações dos membros das outras equipes que não conseguiram completar o jogo e voltam felizes para os dormitórios, mesmo sabendo que várias pessoas saíram daquela arena dentro de caixões. No fim, resta apenas 2 grupos para completar o desafio, e a equipe de Ji-hoon é uma delas. O primeiro desafio é cumprido com perfeição por Jun-hee, e em seguida, os outros 2 participantes também conseguem dar o seu melhor nos jogos. Porém, quando chega a vez de Yang-il arremessar o peão, ele faz de tudo para atrasar a equipe, mas no último minuto consegue cumprir o desafio, e Ji-hoon fecha a partida com chave de ouro. Ao final do jogo, quando os trabalhadores retornam para os seus quartos, No-Yui é atacada por 2 dementes que foram até lá para ameaçá-la. Eles afirmam que se ela tentar atrapalhar o negócio de venda de órgãos mais uma vez, será severamente punida. Quando todos os sobreviventes estão reunidos no dormitório, o Homem Mascarado aparece para anunciar o resultado do segundo jogo e revela que agora restam apenas 255 jogadores. Depois de dar essa informação, o homem dá início a uma nova votação e
e afirma que a decisão de parar ou continuar no jogo para aumentar a premiação é dos próprios competidores. Dessa vez, Yang Yu é o primeiro a votar e cumpre o combinado que fez com a equipe. Porém, mesmo depois de todas aquelas eliminações, a maioria dos jogadores decide ir para o próximo jogo, pois todos eles estão endividados. Ao perceber o desespero das pessoas para aumentar o prêmio, Ji-hoon orienta sua equipe a dormir embaixo das camas, pois acredita que os competidores podem organizar ataques noturnos quando as luzes apagarem. Naquele jogo, o prêmio também aumenta se os jogadores eliminarem uns aos outros, então Ji-hoon diz que seus aliados precisam se revezar durante a noite para ficar de vigia. No meio da madrugada, Jung-hee e outras duas mulheres conseguem passe livre para ir ao banheiro, e ao notar que aquela jovem está grávida, a senhora Jung pede que Jung-hee a avise caso precise de alguma coisa. Minutos depois, a idosa percebe que Jung-hee está demorando muito no banheiro e decide entrar na cabine para verificar se ela está bem. Nesse momento, a garota começa a chorar e informa que está apavorada de medo. Ela se arrepende de ter entrado naquele jogo e afirma que jamais faria isso se soubesse que estava colocando a vida do seu bebê em perigo. Comovida com a situação da jovem, a senhora Jung a abraça e promete que tanto ela quanto seu bebê sairão com vida daquela ilha. Na manhã seguinte, os jogadores acordam ao som de uma música alta e descobrem que o terceiro jogo está prestes a começar. Para o próximo desafio, os competidores terão que subir numa plataforma giratória e formar equipes com a quantidade de membros referente ao número que for anunciado. O primeiro desafio consiste em reunir grupos de 10 pessoas e depois de fazer isso, os jogadores devem correr para dentro das zonas seguras. As pessoas que estiverem dentro das cabines depois que o tempo se esgotar estão salvas, mas aquelas que não foram escolhidas para fazer parte de nenhum grupo são eliminadas com disparos a queima-roupa. Na rodada seguinte, os competidores precisam se dividir em grupos de apenas 4 pessoas. E como não há muitas cabines disponíveis, um grande número de pessoas acaba sendo eliminado do jogo. Em seguida, a regra é se dividir em grupos de 3, e mais uma vez todos que estão fora das cabines são eliminados. O jogo continua até que restem apenas 126 sobreviventes, e a moderadora anuncia o início da última rodada, na qual os participantes terão que se dividir em duplas. Como há apenas 50 cabines disponíveis, somente 100 pessoas serão salvas. Porém, ao entrar na cabine com seu aliado, Yang Yu percebe que há uma pessoa ali dentro e decide eliminar o jogador 343 com as próprias mãos para garantir sua sobrevivência. Enquanto 100 sobreviventes retornam para o dormitório, Jong-ho e sua equipe continuam sua busca pela ilha misteriosa, para onde os participantes do Round 6 são levados. Naquela tarde, após o último jogo, a maior preocupação de Ji-hoon é convencer os jogadores que na rodada anterior votaram a favor de continuar o jogo a encerrar aquela disputa antes da próxima etapa. Porém, como todo tipo de interferência foi estritamente proibido, tudo que Ji-hoon e seus amigos podem fazer é contabilizar os votos e torcer para que as pessoas tenham o bom senso de escolher sair dali antes que mais eliminações aconteçam. Ao final da votação, o placar ficou empatado e o Homem Mascarado afirma que uma nova votação acontecerá no dia seguinte, para que todos tenham tempo de pensar. Durante o jantar, os dois grupos ocupam lados opostos do dormitório e começam a pensar em estratégias para convencer alguém do outro time a se juntar a eles. Cansada de comer aquela comida ruim, a senhora Jung e seu filho garantem que pagarão um jantar decente para todos no dia seguinte, caso eles consigam virar o placar e sair dali. Com o estresse aumentando, os competidores começam a discutir entre si e logo o clima começa a esquentar. Mais tarde, quando vai ao banheiro, Min-soo é intimidado pelos integrantes do seu antigo grupo para votar no Círculo Azul, pois assim eles poderão participar de mais uma rodada. Myung-ji conta que subiu no alto de uma ponte e pretendia dar um fim à vida quando o recrutador apareceu e entregou um cartão para ele. Desde então, o rapaz acredita que foi Deus quem o enviou para aquele jogo e está disposto a fazer o que for necessário para se tornar o grande vencedor.
Quando percebe que Myeon-ji está pressionando Min-soo a mudar o seu voto, Dae-ho convence todos os outros jogadores, que também apertaram X, a ir pra cima dele. Durante a discussão, Myeon-ji conta com o apoio dos jogadores que apertaram o círculo azul e começam a provocar os seus adversários. Em poucos minutos de discussão, uma briga se inicia no banheiro masculino e Myeon-ji ataca Dae-ho agressivamente. Quando estava prestes a ser sufocado, o rapaz usa um garfo para atingir a garganta do seu inimigo e em seguida crava o utensílio em seu pescoço. Apavorado com o fato de ter tirado a vida de alguém, Dae-ho se esconde em uma das cabines, enquanto a pancadaria continua a todo vapor do lado de fora. Enquanto os competidores eliminam uns aos outros dentro do banheiro, os guardas permanecem imóveis do lado de fora, pois não têm permissão para interferir em brigas entre competidores. Ao final do duelo, quando todos estão de volta no dormitório, a moderadora anuncia os números dos jogadores que foram eliminados e o valor que foi adicionado ao prêmio. Naquela noite, durante uma tempestade, Park, o capitão do barco que Jong-ho contratou para ajudá-los a encontrar a ilha, é flagrado tentando destruir o drone que o policial e sua equipe estão usando para fazer as buscas. Nesse momento, ele tenta disfarçar e sair de fininho, mas suas desculpas não convencem o membro da equipe. Então, o capitão decide atacá-lo com uma faca e empurra o homem para dentro do oceano. Logo depois, o Souk aparece e quase consegue pegá-lo no flagra. Então o capitão afirma que ouviu um barulho e apenas levantou para ver o que era, mas não encontrou nada de errado. No total, 5 pessoas foram eliminadas na briga que aconteceu no banheiro e 3 delas pertenciam ao grupo de participantes que votou para continuar no jogo. Isso significa que agora o time adversário está em vantagem numérica na hora dos votos. Sabendo disso, Ji-hoon prevê que quando as luzes apagarem, o grupo rival irá orquestrar um ataque. E para evitar que outros membros de seu time acabem sendo eliminados, Yang-il sugere que eles ataquem primeiro. Porém, Ji-hoon sugere um novo plano e afirma que para ganhar aquela batalha, eles precisam derrotar o líder, que está orquestrando aquele jogo. Depois de convencer os seus aliados a se juntarem a ele, Ji-hoon diz que eles precisam roubar as armas dos guardas durante a briga, que acontecerá em breve. Quando as luzes se apagam, Ji-hoon e seus amigos se escondem embaixo dos beliches. E enquanto seus inimigos atacam o grupo adversário, eles ficam escondidos sem fazer barulho, esperando a luta acabar. Para impedir que todos os jogadores percam a vida ou fiquem machucados a ponto de não poder jogar o próximo jogo, poucos minutos após o início da rebelião, um grupo de soldados armados entra no dormitório para colocar ordem naquela situação. Após apartar a briga, os guardas precisam identificar os jogadores que foram eliminados. E nessa hora a equipe de Ji-hoon entra em ação para roubar as armas. Nesse instante uma nova batalha se inicia e os soldados de macacão vermelho acabam sendo eliminados por suas próprias armas. Com a ajuda de seus aliados, Ji-hoon consegue eliminar quase todos os inimigos e os poucos guardas que conseguiram sobreviver precisam fugir. Agora que estão sob posse das armas, os jogadores destroem as câmeras de segurança e Ji-hoon convida os membros do grupo adversário para se juntar a ele na missão de derrotar o chefão. Após fazer o soldado que foi capturado como prisioneiro, Ji-hoon ordena que o rapaz os leve até o seu líder. E enquanto eles sobem as escadas, alguns guardas começam a atirar. Durante a troca de fogo, os soldados são eliminados e a equipe continua a missão. Porém, quando eles estão prestes a chegar na sala de controle, outros guardas aparecem e um novo tiroteio se inicia, causando a eliminação do soldado que estava sendo feito prisioneiro. Enquanto seus aliados tentam eliminar os guardas, Ji-hoon e Jun-be saem de fininho e usam a máscara para abrir a porta que leva até a central. Após eliminar alguns inimigos que encontra pelo caminho, o comandante daquela rebelião usa um rádio para pedir apoio e Yang-il vai ao encontro dele. Quando percebe que sua munição está chegando ao fim, Ji-hoon decide avançar e se esconde atrás da pilha de corpos dos soldados, enquanto rouba os cartuchos, que estão guardados em seus bolsos. Enquanto seus aliados estão presos no fogo cruzado, Dae-ho decide voltar ao dormitório para buscar mais munição. Após reunir todos os pentes disponíveis, o rapaz se prepara para retornar ao campo de batalha, mas acaba se acovardando e deixa os seus aliados na mão. Preocupado com seu amigo,
Hyunju decide ir atrás dele e descobre que o rapaz estava escondido por todo esse tempo. Depois de pegar a munição, Hyunju corre para encontrar os seus companheiros, mas vê um grupo de soldados invadindo o dormitório e se prepara para atacá-los. Sabendo que a mulher está em grande desvantagem, a senhora Jang consegue convencê-la a se render, pois Hyunju certamente seria eliminada se decidisse enfrentá-los. Enquanto isso, Yang-il arma uma emboscada para eliminar os guardas que estão cercando Ji-hoon. Porém, em vez de atirar nos homens mascarados, o traidor dispara contra os seus próprios aliados. Após fingir perder a vida para enganar Ji-hoon, Yang-il veste o seu traje de líder e coloca uma máscara preta para não ser reconhecido. Quando sua munição chega ao fim, Ji-hoon não tem outra opção a não ser se entregar e viu seu amigo Jun-B ser eliminado como punição por ter se voltado contra o chefe daquele jogo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Ji-hoon conseguirá cumprir a missão de dar fim àquele jogo, agora que quase todos os seus aliados foram eliminados? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!